A graça e a paz do Senhor Jesus, Deus esteja nos abençoando, né? Gostaria de fazer uma pequena reflexão pastoral aqui para os amados, né? Que Deus esteja abençoando a vida de vocês. É um prazer poder estar aqui, né? Fazendo esta pastoral para abençoar a vida de vocês. Gostaria de falar, na verdade, né, sobre um assunto, algo que Deus colocou no meu coração, nesse tempo que nós estamos vivendo, né, nesse tempo de tanta incerteza, esse tempo de muitas frustrações, muito desânimo, mas há um Deus que está no controle, há um Deus, na verdade, né, que está realmente soberanamente assentado no seu alto e sublime trono, né? Gostaria de compartilhar algo que Deus colocou no meu coração, né? Eu pus um tema, né, que se chama Derrota na Terra da Vitória. É interessante isso, derrota na Terra da Vitória, né? E a nossa reflexão nesta tarde, né, está aqui em Josué capítulo 7, né, do versículo 1, né, o versículo de número 8, Josué, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 8. Os filhos de Israel, porém, foram infiéis no tocante às coisas condenadas. Acã, filho de Carmi, filho de Zebedi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. Assim a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Ora, enviou Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está em Bet-Avém, ao oriente de Betel, e lhe disse: Subi, espiai a terra. Então subiram aqueles homens e espiaram a Ai. Quando voltaram a Josué, lhe disseram: Não suba todo o povo, suba 1, 2 ou 3 mil homens para ferir a Ai. Não canses ali todo o povo, porque há poucos habitantes. Assim subiram do povo para ali uns 3 mil homens, os quais fugiram de diante dos homens de Ai, que feriram deles os 36. Perseguiram-nos desde a porta até Sebarim e os derrotaram na descida, e o coração do povo se desanimou e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou com o rosto em terra perante a arca do Senhor, até a tarde. As autoridades de Israel fizeram o mesmo e deitaram pó sobre as suas cabeças. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizestes este povo atravessar o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Quem dera nos tivéssemos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Ora, Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e exterminarão o nosso nome da terra. Então, que farás do teu grande nome? Disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado. Até o 10, né? É interessante essa passagem que nos leva a pensar, né? Um Deus de promessa, um Deus de aliança, um Deus que tinha prometido a terra, e agora este povo atravessa o Jordão e toma parte daquela promessa da terra ali de Canaã, não é? Juntamente uma geração nova, uma geração que estava realmente tomando posse daquilo que Deus tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó, e feito uma aliança. Mas aqui vai ocorrer algo muito interessante, não é? Quando Josué atravessa ali o Jordão com os filhos de Israel, não é? E a primeira cidade que eles vão encontrar, uma fortaleza chamada Jericó, né? O qual Deus
os entrega nas mãos com grande vitória, com grande despojo, né? E ali há alegria e ali há júbilo. E eles continuam a sua caminhada. E agora estão diante de uma cidade chamada Ai, não é? E Josué, dentro daquela promessa que Deus lhe tinha feito, de que Deus seria com ele, que ninguém poderia, não é, realmente se levantar contra Josué, a sua liderança em Israel. Agora eles estão diante de uma cidade pequena. O relato diz que Josué manda espias para espiar a terra de Ai, né? E os espias trazem um relatório dizendo: olha, não use todo o exército, a cidade é pequena, não vamos cansar um exército, né? Como foi no caso de Jericó, porque a cidade é pequena, são poucos habitantes, e com certeza a vitória é certa, né? Então Josué ordena ali a batalha e o exército de Israel sai ali com 3.000 homens, como diz aqui, 3.000 homens para ferir Ai, né? E dando ali investida contra esta cidade, eles são derrotados. Aquilo que parecia ser uma vitória, aquilo que parecia ser uma conquista tranquila, passa agora a decepcionar, passa agora a frustrar os comandantes do exército e o próprio líder Josué, não é? E o que é que na verdade levou a esta derrota na terra de vitória? Um soldado, um homem chamado Acã, não é verdade? Havia escondido debaixo da sua bagagem, tomado os despojos o qual Deus tinha ordenado que não fizesse, né, ali quando eles tomam na primeira investida a Jericó, e esconde debaixo da sua tenda, né? Então você vai ver que essa desobediência vai levar a uma derrota, a um fracasso, né? Você imagina, não é verdade, que jamais podemos subestimar o estrago que uma pessoa fora da vontade de Deus pode fazer. Na verdade, Josué não sabia o motivo da derrota, nem o exército, eles estão frustrados, eles vêm perante o Senhor, né, e clamam ao Senhor. Josué faz um relato, né, até, quem sabe, indagando a Deus o porquê da derrota, da frustração da derrota, da vergonha. Morreram ali, não é? 36 soldados, né, foram feridos e morreram, perderam uma vida, o restante volta desanimado, derrotado. E há uma pergunta: o porquê da derrota, o porquê do fracasso? Mas havia algo errado, havia algo realmente que tinha levado Israel, o povo de Israel, né, a essa derrota, passar esta vergonha diante dos seus inimigos, né? Então a gente vai ver o que um indivíduo, ou um homem, ou uma pessoa, o estrago que ela pode fazer quando ela está fora da vontade de Deus. A desobediência, nós podemos ver na Bíblia, por exemplo, a desobediência de Abraão, né, no Egito, lhe custou, né, quase a perca da esposa. Está lá em Gênesis capítulo 12, do versículo 10 ao 20. A desobediência de Davi ao realizar um censo sem a permissão de Deus causou a morte de 70.000 pessoas, né? Porque Deus tinha ordenado dizendo que não pegassem nada do despojo de Jericó. Mas ninguém sabia que este homem, este Acã, havia escondido na sua tenda, né, algo que realmente o levaria não somente a ele, mas todo o exército de Israel, né, toda a Israel, a ser envergonhado e ser derrotado no lugar que parecia a vitória ser certa, na verdade, né? Então a gente vê o que a desobediência pode causar na vida de alguém, de uma família, de uma nação, de um povo que não obedece ao Senhor. Eu costumo dizer que lá fora é ABCD, mas com Deus é obedecer, não é verdade? Não importa a nossa opinião, não importa o que pensamos, né? Como dizia um certo pastor amigo meu, o pastor Josué, ele dizia que opinião é como nariz, todo mundo tem, mas com Deus é obedecer, né? Nós podemos ver o que a desobediência de uma pessoa, de uma nação, a desobediência de um servo de Deus pode custar caro muitas vezes, né? Nós podemos ver no caso de a recusa de Jonas em obedecer ao Senhor, quase fez afundar o navio. E a Bíblia está cheia de relatos de pessoas, da própria Israel, né,
que não obedeceram a Deus, e isso lhe causou o que? Derrota, fracasso, desânimo. Deus deixou claro que era Israel quem havia pecado, né? E não somente Acã. Aqui no capítulo 7, versículo 1, se a gente ler em diante até o 11, a gente vai ver que Deus diz que Israel pecou, porque Deus via Israel como um povo, né? Deus viu que o pecado de um homem contaminou toda uma nação, trouxe prejuízo, trouxe morte, trouxe tristeza, né? E qual foi o erro de Acã, na verdade? O erro de Acã foi que ele pensou que ele poderia escapar, não é verdade? O erro de Acã foi justamente esse, ao pensar que ele poderia esconder, né, o que havia tomado para si, né? Quando ele entra ali em Jericó, ele pega, na verdade, algo que Deus tinha ordenado que não era para pegar, que não era para levar consigo, não é verdade? Adão e Eva tentaram descobrir seu pecado e fugir e se esconder, mas o Senhor os encontrou. Muitas vezes nós estamos assim, ninguém viu, ninguém sabe, né? Ninguém está vendo, né? Mas na verdade não podemos encobrir do Senhor. E agora Israel está derrotada, envergonhada, frustrado. O próprio líder Josué, não é verdade, vai diante de Deus, perguntar do que era feito das promessas de Deus, que seria melhor ter ficado além do Jordão. Não, meus amados, os planos de Deus jamais serão frustrados. Somos nós que frustramos, somos nós que impedimos, na verdade, né? E na verdade nós temos que entender o seguinte, né? Que saber que o vosso pecado há de ser achado, Números 32, 23, né? Que não adianta, ninguém viu, ninguém sabe, mas há um Deus que tudo presgruda, tudo olha. Deus estava vendo o que estava acontecendo, o que estava escondido na tenda de Acã. Muitas vezes nós somos assim. Muitas pessoas querem bênção, muitas pessoas querem realmente ter comunhão com Deus, né? Mas quantas vezes nós trazemos na nossa bagagem algo escondido, algo que Deus, né, não nos falou para não pegarmos, não tocarmos, não nos contaminarmos com aquilo. E muitas vezes, né, nós escondemos debaixo da nossa bagagem, do nosso tapete, né, achando que Deus não sabe, achando que podemos esconder do Senhor. Né? E temos aquele pensamento: ninguém viu, ninguém sabe, minha esposa não sabe, os filhos não sabem, o meu pastor não sabe, o rebanho não sabe, ninguém sabe, mas há um Deus que tudo vê, há um Deus que tudo presgruda, os olhos do Senhor tudo sonda, não é verdade? Que tolice de Acã pensar que Deus não seria capaz de ver o que ele estava fazendo, né? Quando, na verdade, né, ele não viu ali realmente, né? Quando todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Hebreus 4,13 diz isso, não é verdade? E muitas vezes nós trazemos prejuízo na nossa vida. Vemos aí o prejuízo, vemos aí a corrupção dos homens, dos poderosos. Ninguém sabe, ninguém viu, não é verdade? Ninguém está sabendo, mas há um Deus que tudo vê, tudo sabe, um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Foi uma tolice de Adão pensar que poderiam escolher. Trazendo para o dia de hoje, nós também muitas vezes temos escondido naquele lugarzinho que ninguém sabe, né? Eu tenho sempre, na nossas casas tem um quartinho onde nós guardamos ali as coisas que não queremos que as visitas vejam, né? E trancamos com a chave, né? Mostramos todos os cômodos da nossa casa, mas não mostramos aquele quartinho onde está ali a bagunça, onde está ali as tranqueiras, vamos dizer assim, né? E quando alguém pergunta: e esse quartinho aqui, não é verdade? E nós dizemos: não, mas esse quartinho aqui é onde eu guardo, né? Nós não queremos mostrar, mas só nós sabemos o que está ali dentro, só nós sabemos o que está guardado ali. Assim é a nossa vida, amados. Tem coisas na nossa vida, né, que podemos não estar agradando a Deus, algo que pode impedir a nossa derrota, tristeza, dor. Quantos lares, quantas famílias, né? Quantos servos do Senhor sem vitória, sem bênção, né? Porque mostramos muitas vezes aquilo que, na verdade, o nosso coração muitas vezes não mostra. Muitas vezes está escondido, guardado, né? Mas quando nós damos permissão a Deus de Ele entrar, de Deus presgrudar, de Deus sondar aquele lugar, como dizia o salmista Davi: sonda, Senhor, o meu coração, vê, Senhor. Davi tem essa certeza que Deus conhecia o seu coração. Foi uma tolice de Acã pensar que
poderia esconder de Deus. Escondeu de Josué, escondeu da sua família. Quem sabe nem a sua família sabia, né, que aquele despojo, aquela capa babilônica, aquela cunha de prata, né, estava ali debaixo da tenda, mas Deus sabia. E aquilo impediu então, amados do Senhor, a vitória. Quantas coisas, né, que trazemos em nossa vida, a nossa vida secreta muitas vezes, que ninguém sabe, ninguém conhece, mas o Deus dos céus, o eterno, todo-poderoso, Ele conhece, está vendo, né, nossas atitudes, o nosso falar, o nosso pensar. E às vezes, amado, quando não abrimos o nosso coração, quando não entregamos a chave daquele quartinho, dizendo: Senhor, limpa, tira a amargura, tira o ciúme, tira a inveja, tira a fofoca, a maledicência, Senhor, tira aquilo que impede muitas vezes a minha vitória, a minha bênção. Ao esconder aquela capa babilônica, ao esconder aquelas coisas, na verdade, que Deus tinha dito que não era para levar, para não pegar, na verdade Ele havia pego, Ele desejou, olhou, guardou, escondeu e disse: Josué não sabe, o sacerdote não sabe, os líderes não sabem, ninguém sabe, mas Deus sabia. E aquilo foi um impedimento para que a bênção, a vitória sobre os inimigos, né? Aquela conquista, quando eles achavam que estava certa, estavam certos da vitória, estava certa que Deus entregaria, né, a cidade nas suas mãos, mas foge envergonhada por causa de um homem, de um soldado, né, que escondeu, que desobedeceu a ordem do Senhor. Amado, quando Deus falar, quando Deus, como disse Pedro, diante daquele sinédrio do Supremo Tribunal Federal, quando foi proibido, né, de falar, de pregar ali o Evangelho, né, Pedro então diz: importa obedecer aos homens ou a Deus? Importa obedecer a Deus. Amado, obedecemos ao Senhor. Como disse Samuel a Saul, quando Deus o rejeita por Saul não cumprir o mandado do Senhor, a ordem do Senhor, na verdade fez pela metade e volta com a desculpa. Amado, chega de desculpa. Muitas vezes dizemos que é o melhor para o Senhor, dizemos que é para sacrificar o Senhor, porque só Deus conhece o intento do nosso coração, o que está aqui dentro, escondido e guardado. E é hora de nós abrirmos o nosso coração. Se queremos bênção, vitória, ter comunhão com o Senhor, que é santo, nós precisamos realmente obedecer ao Senhor. E quando Saul tenta ali, né, com a desculpa esfarrapada, quando é descoberto, quando Samuel vem até ele dizendo: fizeste como o Senhor te mandou, ele ainda tem a coragem, né, de falar: fiz como o Senhor mandou, me tira. Então Samuel diz: olha, o que é isso que estou ouvindo? Porque, amado, cedo ou mais tarde será descoberto, cedo ou mais tarde o pecado virá, como disse o Senhor, será achado. Não é verdade? Porque Deus sabe. Então, enquanto é tempo, abramos o nosso coração, limpemos a nossa vida, entregamos todo o nosso coração ao Senhor, confessemos a Ele o nosso pecado, às vezes de rebeldia, de desobediência, e vamos ser fiel ao Senhor. E de repente, quando Saul tenta trazer uma desculpa, dizendo: eu trouxe o melhor para sacrificar o Senhor, uma vaca balança ali o seu chocalho, e então é descoberto o pecado, a desobediência de Saul. Então Samuel diz: o que é isso que eu estou ouvindo? Não é verdade? E ele diz: olha, é o melhor para sacrificar o Senhor, é o melhor que eu trouxe. Então Samuel diz: é melhor, sabe o que, Saul? De todo sacrifício, a melhor coisa é obedecer ao Senhor. O Senhor tem mais prazer em que se obedeça a sua palavra do que sacrifício, amado. Esta desobediência de Acã trouxe vergonha para Israel, trouxe derrota para o exército de Israel. Mas Deus então dá uma palavra a Josué dizendo: santifica o povo hoje, e amanhã eu faço maravilha. Tira o pecado, tira aquilo que profanou, aquilo que é sagrado. Então, realmente ali nós vemos que Josué vai orar, Josué reúne a liderança, né, ali dos sacerdotes, do exército, para descobrir o que tinha acontecido, e a culpa chega até Acã. E ali Josué o manda chamar e diz: meu filho, dai glória a Deus, confessa o pecado. E ele confessa, na verdade, o seu pecado que havia feito, não é verdade? E ele é retirado, e ali ele é extirpado, ali ele é lançado fora, apedrejado, que era a sentença, né, de morte, ele e a sua família. Que tolice de Acã,
pensando que poderia esconder. Escondeu dos homens, escondeu da liderança, escondeu dos comandantes do exército, mas não escondeu do Senhor. É verdade, amado? Então, amado, nós temos que entender que esse Deus é um Deus muito sério, que este nosso Deus é um Deus de poder, é um Deus, na verdade, né? E aí nós chegamos, amado, à conclusão do seguinte: se Acã tivesse esperado, né? Se na verdade ele tivesse esperado mais um pouco, só mais um pouquinho, não é verdade? Mais 2 ou 3 dias, ele poderia ter pego o despojo, o melhor, né? Pegou uma riqueza, pegou uma capa Babilônia com a pinha de prata e não pôde aproveitar daquilo que ele havia pegado. Então, amado, nós temos que entender que a melhor coisa é obedecer ao Senhor. Este é um tempo, amado, de nos consagrarmos. Este é um tempo de obedecermos ao Senhor, de tirar do nosso coração tudo aquilo que não agrada o Senhor, para termos a comunhão, para termos a obediência ao Senhor, para termos, na verdade, a aprovação do nosso Deus. Que Deus então possa nos abençoar, que Deus então possa estar, na verdade, amados irmãos, agradando-se da nossa vida, né? Nós vemos então que foi terrível ali, neste momento, né, da perca, deste erro de Acã. Houve perda para Israel, perda para a sua família, perda para ele mesmo, que não pôde, na verdade, aproveitar, né, daquilo que o Senhor tinha de melhor para ele. E concluímos dizendo o seguinte: o pecado de Acã torna-se ainda mais odioso, né, ao ter consciência de tudo o que Deus havia feito por ele. Deus havia cuidado dele, da sua família no deserto. Ele o havia feito, né, na verdade, né, uma aliança com Acã. Tinha lhe prometido algo bem melhor, mas Acã não soube esperar. Quantas vezes, amado, tomamos as decisões erradas, desobedecemos ao Senhor, mas hoje é o tempo de nós entregarmos, abrirmos o nosso coração para o Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus esteja abençoando a nossa vida e possamos fazer uma reflexão. Tenho obedecido ao Senhor, o meu coração é do Senhor, a minha vida pertence ao Senhor, eu estou pronto a obedecer ao Senhor, a fazer tudo o que Ele me mandar, né? Então, na verdade, amado, nós precisamos muitas vezes fazer, né, um balanço da nossa vida. Como está a minha vida? Como está a minha comunhão com o Senhor? Como está a minha obediência ao Senhor? Né? Porque Deus é Deus de vitória, é Deus de aliança, é Deus de promessa. Deus não mudou. O Deus de ontem é o mesmo hoje e será eternamente. Que assim Deus nos abençoe, que esta pequena reflexão possa realmente nos trazer a consciência, possa nos fazer pensar melhor como é que está a nossa vida diante do Senhor. Se Ele é o Senhor, nós somos o céu. Se Ele é o Senhor, devemos obedecer. Se Ele é o Senhor, é Ele que está no controle da nossa vida. Se Ele é o Senhor, é Ele que manda. Se Ele é o Senhor, Ele tem que ter honra. Se Ele é o Senhor, eu tenho que submeter à sua vontade e não à minha. Como está escrito lá em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Que Deus abençoe a graça e a paz do Senhor Jesus.